Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do nosso programa Palavras Consoladoras e hoje nós vamos falar sobre o assunto autodomínio. Recebemos a nossa convidada, a Karina Kissine. Seja bem-vinda, Karina. É uma satisfação estar aqui contigo. Olá aos nossos queridos ouvintes. É sempre uma imensa alegria nós estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Que bom. Autodomínio é um assunto desafiador, né, Karina? Visto que hoje em dia nossas emoções são bem dominantes no meio, né? E vamos lá, então. Podemos relacionar, Karina, o autodomínio com a virtude do dever? Nós vamos ter que fazer uma separação ali, né? Se a gente pegar o dever lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é uma obrigação moral. Então a gente pode dizer que nós reencarnados, temos com um projeto de sucesso, todos nós. E nós temos deveres a cumprir, obrigações morais a cumprir nessa nossa jornada evolutiva. O que acontece é que a gente meio que se perde nessa caminhada, porque quando nós mergulhamos na carne, nós esquecemos muitas das promessas que nós fizemos na espiritualidade antes de reencarnarmos. E nós acabamos que achamos que só temos direitos, muitos direitos, e esquecemos que nós temos muitos deveres a cumprir. Está ligado ao autodomínio? Com certeza, porque sendo uma obrigação moral, eu tenho que ter, primeiramente, um autodomínio das minhas emoções, para que eu possa ter entendimento que aqui a gente não está para brincar. A gente tem os deveres, que são vários deveres a cumprir. Nós temos os nossos deveres conosco, no autocuidado, que a gente tem que ter, no autoconhecimento, é um dever, é uma obrigação moral que nós temos para com Deus, mesmo porque a reencarnação é uma grande dádiva que Deus dá para nós. É uma oportunidade do reajustamento para com os nossos desafetos, para que a gente possa cumprir as nossas tarefas aqui na Terra. Então, a gente tem muito mais deveres do que direitos. Então, as Então, nossas obrigações. nós podemos Não pode. associar também, então, Karina, que pelos excessos que hoje nós temos, o uso de telas, outros excessos tão pujantes de nós queremos, como tu falaste, só os direitos, nós também podemos, então, vincular que é importante esse autodomínio até para que nós possamos nos proteger e proteger os que estão conosco. Podemos fazer essa relação também. Com toda certeza, com toda certeza. Se eu não tiver autodomínio das minhas emoções, como que eu vou cumprir os meus deveres? Né? Como que eu vou cumprir as minhas obrigações morais se eu não me conheço, se eu não sei as minhas limitações, se eu não tenho esse autodomínio? Porque o que está acontecendo, nós estamos numa sociedade adoentada, em todos os sentidos. Na falta de moral, nós estamos vivendo problemas de moral, assim, extremamente agravantes. Por quê? Porque nós não nos autodominamos, nós não nos conhecemos, nós achamos que estamos aqui passeando, nós estamos numa colônia de férias, a gente esquece que nós temos muitas obrigações a cumprir. Então, conosco, no autocuidado, no autodomínio, com a nossa família, que é a nossa mini célula, nosso ensaio para a vida em sociedade. Então, se nós não cumprirmos as nossas tarefas na nossa vida em família, como que a gente vai achar que vai cumprir ou vai ter autodomínio na vida em sociedade? Então, a gente precisa, sim, se conhecer e a gente precisa saber que nós precisamos, sim, ter o autodomínio em relação a toda esse bombardeio que nós temos hoje de informações na nossa vida. Então, a gente tem que. E outra coisa que nós temos que buscar é a verdade. Nós estamos relativizando as coisas e isso também foge ao autodomínio. Quando a gente começa a relativizar todas as situações. Então, quando a gente começa a achar que as coisas não têm importância quando elas têm, quando a gente pensa que a gente não tem
que ter esse autodomínio em relação a tudo que a gente está vivenciando, nessa questão das telas que tu veio falando, nas redes sociais que a gente veio falando. Então a gente está meio que perdidinho nesse processo todo. E a gente precisa retomar isso, porque nós é que sofremos com relação a essa falta de autodomínio das nossas vidas. Então a gente começa a criar um vazio existencial. Então a gente não sabe por que, que a gente está aqui. E a gente tem que descobrir o porquê que nós estamos aqui na Terra. E nós estamos aqui para a nossa evolução. E para nós evoluirmos, nós temos que cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações morais, todas elas. E a gente tem obrigação moral no trabalho, na família, em qualquer lugar onde nós estejamos. Nós temos muitas obrigações morais. E esse cumprimento dos nossos deveres está intimamente ligado, sim, ao autodomínio. Porque se nós não tivermos o autodomínio, se nós não tivermos essa busca pela verdade de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, como é que vai ficar essa nossa vida? Então a gente meio que perde o sentido da existência, né? Até porque, né, Karina, foi pelo excesso dos nossos desejos que hoje nós estamos ainda vivendo num mundo de provas e expiações e que nós percebemos tantas aflições que nós ainda estamos passando. Então, justamente o autodomínio também dos nossos desejos é extremamente importante. E mesmo porque nós, os nossos desejos, eles são muito vinculados com a questão material, né, a posse das coisas materiais, que são efêmeras. Então, a gente é pobre de valores morais e a gente tem que fazer essa autoanálise. Então, a gente pode ser extremamente rico de bens materiais, mas uma alma empobrecida de virtudes e valores. Por quê? Porque nos falta o cumprimento do nosso dever. Então, se nós buscamos simplesmente as questões materiais na nossa vida, nós seremos extremamente infelizes. Porque a nossa felicidade, a nossa realização, ela não se vincula às questões materiais propriamente ditas. Então, nós temos que estar muito mais ligados às questões morais. Então, quando a gente cumpre os deveres que nós temos aqui na Terra, que são inúmeros, nós sentimos uma paz dentro de nós. E essa paz também está vinculado com o autodomínio, quando eu consigo perceber as minhas emoções e eu consigo me controlar. Porque normalmente nós soltamos a fera, e a fera é a que grita, é a que ruge, é a que faz barulho. Quando nós nos dominamos, nós largamos a fera e nós começamos a saber pensar antes de falar. Nós vamos ver que a gente não ganha batalhas porque a gente grita mais. A gente ganha a batalha quando a gente tem a razão, quando a gente não pensa só com o coração. Então, sermos próximos aos animais é muito rápido, é muito fácil. O que nos distingue na questão do autodomínio é quando a gente tem a questão de nos controlarmos as nossas emoções. Não é o que grita mais, mas é o que se autodomina perante as circunstâncias, as adversidades da vida. Isso faz toda a diferença. E isso é uma construção de cada um de nós. Não existe uma fórmula para isso. O autodomínio, ele está intimamente ligado às nossas experiências, às nossas vivências aqui na Terra. Então, a gente vai ser testados a cada dia para a gente ver a qual o nível que a gente consegue se dominar, se autodominar perante determinadas situações. Tem uma citação no Evangelho, nesse item que nós estamos conversando, que é o dever, onde diz lá no final, né? Que o dever é o que a razão possui de mais belo. E eu quero encerrar com essa frase e gostaria que tu se despedisse, Karina, porque nós estamos terminando o nosso programa. Então, um carinhoso abraço aos nossos ouvintes e que nós busquemos sempre o cumprimento dos nossos deveres e que a gente busque sempre o autodomínio das nossas emoções.
Agradecemos a contribuição da nossa convidada Karina Cristine e nós nos despedimos até o próximo programa. Muito obrigada e um fraterno abraço.